Relevância versus significância. O que é relevante para você e o que é significante para você, o que não é também para você. Esse foi um assunto muito bem trabalhado pelo Gary, Dan, Simone e Brandon no fundamento, na verdade, pelo Gary e pelo Dan, no fundamento global, no último fundamento global. E uau, foi simplesmente fantástica, quanta consciência veio através de uma simples energia, de algo, na teoria é simples, na prática também é simples, só que não é porque é simples que deixa de ser valioso. E essa é uma outra questão que foi muito trabalhada. Muitas vezes nós deixamos de dar valor para coisas que são mais simples e valorizamos aquelas coisas que são extremamente complexas. E muitas dessas coisas simples, elas são verdadeiramente as coisas mais importantes na nossa vida. Um exemplo disso são tarefas simples no seu dia a dia que você tem que executar para chegar nos resultados que você tanto deseja. Tipo, levantar a bunda do sofá para poder fazer os exercícios físicos caso você deseje se exercitar, né? Então, são coisas simples assim e que parecem até meio óbvias. Só que o óbvio também deve ser considerado, o óbvio também deve ser dito e também deve ser feito, né? Quando é o que se requer para que você chegue naquele lugar onde você deseja chegar, naquele espaço onde você deseja chegar, né? Então, uma pergunta para vocês: o que vocês estão tornando insignificante, que na verdade tem total significância para você? Eu descobri que eu tornava muito relevante coisas que não têm relevância nenhuma para mim. Tá? O exemplo disso é básico, é clássico, é o julgamento das outras pessoas. Eu tornava o julgamento das outras pessoas tão relevante, que eu esquecia até mesmo das coisas que eu deveria fazer, até mesmo das coisas que eu deveria me lembrar. Eu esquecia por quê? Porque o julgamento das outras pessoas servia como distração para mim. Então eu me preocupava. Um exemplo disso é quando fazia os meus exercícios físicos na academia ou quando eu jogava futebol, algo do tipo. Quando tinha plateia, era sempre muito mais difícil para mim. Por quê? Porque eu ficava muito mais preocupado em ter um desempenho para o outro do que em ter um desempenho realmente por mim e pela equipe, pelo time. Se eu estava com o time ou simplesmente por mim, pelo meu corpo, se eu estava na academia malhando. Então, o julgamento dos outros foi algo que sempre foi extremamente relevante e significante para mim. Eu colocava naquilo ali um valor tão grandioso que eu esquecia das minhas escolhas. Eu esquecia do que eu poderia realmente ter como ganho, como benefício ali naquela atividade, naquela coisa que eu estava fazendo naquele momento. Então foi muito interessante porque alguma pessoa chegou e foi perguntar para o Gary alguma coisa na classe. E vamos supor, o meu marido está fazendo isso, isso, aquilo e papapá. E aí o Gary perguntou, e isso é relevante para você? E essa pessoa, ela simplesmente chegou num ponto que ela olhou e falou assim, bom, aí você já sabe a resposta. Se você está demorando demais para responder, você está procurando uma mentira que seja apropriada contar nesse momento, que todo mundo acredite. Então, verdade, quantas mentiras você está comprando do seu subconsciente? Quantas mentiras você está comprando também dos lugares onde você vem buscando razões e justificativas para não viver a vida consciente que você poderia estar vivendo? Tudo que isso representa, tudo que te impeça de ter total clareza sobre isso, vamos destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e além. Esse é o enunciado aclarador de Access. Se você desejar saber mais sobre isso, vai lá em www.clearingstatement.com. Busque saber um pouco mais, ou então simplesmente venha para uma classe de barras de Access, a classe do fundamento, que tem como pré-requisito barras de Access, e você vai saber mais sobre isso. E olha, muitas coisas que eu tornei no passado relevantes, muitas coisas que eu tornei extremamente vitais, valiosas e reais para mim, adivinha só o que aconteceu? Eu transformei isso em uma programação. Então era uma crença limitante tão forte que eu acreditava que ela tinha mais poder do que eu. Eu acreditava que eu, na verdade, vivia em função dela. Então, de cada uma daquelas crenças. A questão aqui é o seguinte: você cria uma definição, você cria uma programação para cada
coisa que você torna vital, valiosa e real, ou seja, significante e totalmente relevante. Então você criou uma programação e essas programações elas são como pactos.